A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adeuci dos Reis. Hoje nós vamos comentar a lição 9 da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título O Ministério de Pastor. Texto áureo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Verdade prática. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Amados, o ministério pastoral é uma dádiva de Cristo para a sua igreja. Ao longo dos séculos, o Senhor tem levantado obreiros e vocacionado para esse ministério. A missão é árdua para atender às demandas do dia a dia, porém, é muito gratificante. A vida de Cristo é o melhor referencial para que o ministério pastoral cresça em sabedoria e graça e seja abençoado e produtivo. O pastor não pode abrir mão também da presença do Espírito Santo em sua vida, porque é o Espírito de Deus que vai dar estabilidade, vai dar sabedoria, unção e poder para os embates do dia a dia. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição, que nos diz: Jesus, o sumo pastor. Primeiro ponto, Jesus é o pastor supremo. Amados, aqui nós vemos a informação que Jesus é o pastor supremo. E quando nós falamos em supremo, nós vemos aqui uma expressão muito abrangente. A expressão supremo diz respeito àquilo que está acima. E quando essa expressão ela está na teologia, diz respeito ao relacionamento com a divindade. O apóstolo Paulo ratifica esta verdade em Colossenses, no capítulo 2 e o versículo 9, quando ele diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós vemos aqui, amados, em Hebreus capítulo 13, o versículo 20, aqui a palavra de Deus apresenta Jesus como grande pastor das ovelhas. Jesus, ele é grande, desde o tempo da eternidade. Quando Jesus estava para vir a este mundo, o anjo Gabriel apresentou a Maria e anunciou o nascimento de Cristo. Uma das referências que o anjo deu a Maria é de que ele seria grande, seria chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai, e ele reinaria sobre a casa de Jacó, e o seu reinado nunca terá fim. Veja, meus amados, nós vemos que Jesus ele se tornou o mediador da nova e da eterna aliança. Jesus ele é o supremo pastor, ele venceu a morte para nos trazer vida, ele venceu para tirar o homem da prisão do pecado, para dar liberdade e conduzir o homem à vida eterna. Vamos para o segundo ponto. O pastor conhece as suas ovelhas. Veja, meus amados, no capítulo 10 do Evangelho de João, a Bíblia nos apresenta Jesus como pastor, como bom pastor. Nós vemos, amado, que uma das funções do pastor é alimentar o rebanho, é guiar o rebanho e proteger o rebanho. Jesus, ele exerce de forma categórica esta função nas nossas vidas. Em João, no capítulo 10 e o versículo 4, a Bíblia nos afirma: ele tira para fora as suas ovelhas e vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhece a sua voz. Veja que na Palestina, os pastores tinham a função de alimentar o rebanho, de cuidar do rebanho, de guiar o rebanho e proteger o rebanho. Nos tempos de estiagem na Palestina, os pastores costumavam conduzir as ovelhas para os lugares ermos, para os vales,
onde havia pastagens verdes, ainda fresquinhas, porque com a estiagem, somente naqueles lugares que juntavam água no período da chuva, é que havia pastagem verdes no período de estiagem. E os pastores conduziam as suas ovelhas para aqueles lugares. Muitas vezes andavam muitos quilômetros para encontrar estas pastagens. Então eles conduziam o rebanho para alimentar o rebanho, porque esta é uma função do pastor. No trajeto para aquela viagem, às vezes eles faziam também esta viagem durante o período noturno, em noite em que a lua estava clara. Eles conduziam por causa do frescor da noite. No trajeto, muitas vezes, dois pastores se encontravam com os rebanhos. Eles ali se saudavam, conversavam e as ovelhas se misturavam. Quando eles haviam de seguir a viagem, às vezes um ia para um canto, outro ia para outro, ali eles chamavam as ovelhas principais pelo nome e elas iam separando do meio dos rebanhos que estavam misturados. E elas vinham até o pastor. Elas vinham, conheciam a voz do pastor, cheiravam o pastor e então seguia por onde o pastor estava indicando. E elas vinham todas, passavam por esse mesmo processo, porque a ovelha, ela conhece o pastor pela voz e conhece também pelo cheiro. Nós sabemos que na atividade pastoral, na labuta, as pessoas suam, eles tinham uma roupa característica, que era a roupa de couro, de pele que eles colocavam por cima dos seus lombos, e ali aquela roupa suava, ficava com aquele cheiro daquela pessoa, e as ovelhas identificavam o pastor através daquele cheiro. Então nós vemos que assim o pastor conduzia as ovelhas para o lugar onde havia alimento. Naquele lugar, ele também protegia as ovelhas por causa dos predadores, os lobos que rondavam querendo tragar alguma ovelha. Ele estava vigiando as ovelhas enquanto elas eram alimentadas. Então nós vemos, amado, que Jesus, ele, como um bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, ele conhece as nossas vidas, ele sabe das nossas necessidades, ele tem nos alimentado, tem nos guiado pelos trilhos da salvação e tem nos protegido de todas as armadilhas e ciladas de Satanás. Vamos então para o terceiro ponto. O pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Veja só, meus amados, na Palestina, ali nós sabemos que o povo vivia através da agricultura e também da criação de rebanho, da pecuária. E na pecuária, as ovelhas eram uma das principais atividades. Elas então produziam carne, produziam lã, para que eles pudessem usar aquela lã. Elas também eram utilizadas para o sacrifício. Muitas vezes o pastor, ele conduzia uma ovelha, levava até o sacerdote para o sacrifício, para que pudesse ser aplacado, ser coberto os seus pecados. Então a ovelha, ela morria para proteger, para gerar vida ao pastor. Na nova aliança, nós vemos o contrário. É o pastor Jesus Cristo que dá a vida pelas suas ovelhas. Então nós sabemos, amado, que o verdadeiro pastor, ele deve imitar Cristo, ele deve se sacrificar pelas suas ovelhas, ele deve apresentar o seu sacrifício pelas suas ovelhas, ele deve guiar as suas ovelhas, deve alimentar com a palavra e deve proteger o rebanho da mão dos predadores, dos ladrões, dos salteadores que assediam o rebanho visando destruir as ovelhas. Vamos então para o segundo tópico da nossa lição. As características do verdadeiro pastor. Ponto 1. Um caráter íntegro. Veja, meus amados, que no exercício pastoral,
O pastor ele deve ter habilidades, ele deve ter aptidão para ensinar, para aconselhar, para também comunicar de forma clara e correta a mensagem da palavra do Senhor. Mas essas virtudes, elas devem ser autenticadas pelo caráter do pastor e pela sua integridade. E aqui nós destacamos duas palavras, caráter e integridade. Nós já falamos muitas vezes aqui sobre o caráter, mas é um momento oportuno para nós falarmos novamente. Aqui eu vou seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Eu não canso de lhes dizer a mesma coisa. E caráter, amado, diz respeito à forma de ser, sentir e agir de um indivíduo. Ou seja, caráter é o somatório das qualidades morais de uma pessoa. E essas qualidades, elas podem ser boas ou más. São elas que definem se somos um bom ou um mau caráter. Quando nós falamos em caráter, nós não podemos confundir caráter com reputação. Reputação é aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, e caráter é aquilo que nós somos de fato. Reputação é aquilo que as pessoas pensam de nós, mas caráter é aquilo que verdadeiramente nós somos diante de Deus. Mas nós sabemos que o pastor ele deve ter um caráter íntegro. E quando nós falamos em integridade, nós estamos falando de algo completa. Nós podemos aqui, por exemplo, uma caneta. Essa caneta, ela está íntegra, ela está intacta, ela está completa. Mas de repente eu posso fragmentar esta caneta. Eu tiro o seu bocal, eu tiro aqui o seu êmbolo, aqui onde está a tinta. Eu posso quebrar esta caneta e aqui esta caneta está fragmentada. Então nós sabemos que uma pessoa que tem um caráter íntegro, ele tem um caráter total, é uma pessoa honrada, é uma pessoa que não é diminuído na sua moral. Neste sentido, nós podemos ver que o caráter exemplar, ele apresenta algumas qualidades. A integridade do ser humano ou do obreiro deve apresentar qualidades. Por exemplo, nós podemos destacar a honestidade. Como que uma pessoa pode falar de honestidade se ele se apresenta desonesto? Mas nós perguntamos, o que é então a honestidade? Amados, quando nós falamos de honestidade, nós estamos falando de uma pessoa que é verdadeira. Nós estamos falando de uma pessoa que é honrada. Quando falamos de honestidade, nós estamos falando de uma pessoa decente. Então isto requer de um obreiro, que ele seja honesto. Também nós podemos destacar que o obreiro, ele deve viver em simplicidade. Mas o que é simplicidade? Quando nós falamos em simplicidade, amados, nós vemos que o contrário de simplicidade é complexidade. Então o obreiro ele não pode ser complexo, ou seja, ele deve ser uma pessoa descomplicada, ele deve ser uma pessoa compreensiva, entender o seu posicionamento. Certa vez um obreiro ele foi levar a sua esposa e os seus filhos a um centro de evento onde havia ali uma apresentação de um cantor gospel. E quando ele saía daquele local, no meio de muita gente, ele, antes de entrar na pista, ele foi abordado por um guarda de trânsito. Pediu a sua documentação, checou a documentação e via que o documento do carro estava tudo ok, a sua habilitação também estava legal. E o guarda então disse para aquele obreiro: o senhor vai ser multado porque o senhor não está usando o cinto de segurança. E ele então
disse tudo bem e fizeram então os procedimentos para multá-lo. Quando ele chega à igreja, ele fala para os seus obreiros: acabei de ser multado. Os obreiros admiraram: o pastor foi multado. Alguns disseram: por que o senhor não falou que era o pastor da igreja? O pastor disse: eu não posso usar a minha função ministerial para obter vantagens. E ele fez muito bem, porque se ele fosse usar estes artifícios, aquele guarda poderiam dizer: é este o exemplo que o senhor dá para os membros da sua igreja? E a situação, ela ficaria muito pior. Nós vemos que uma das qualidades também que o obreiro, o pastor deve ter, ele deve ter humildade. E quando nós falamos em humildade, amados, nós não podemos confundir humildade com baixa estima. Nós não podemos confundir humildade com complexo de inferioridade. Quando nós estamos falando de humildade, nós estamos falando de modéstia. Nós estamos falando da pessoa comedida, uma pessoa que reconhece as suas falhas e procura evitá-las. Muitas pessoas, por ser obreiro, por ser um pastor, ele acha que não deve passar por algumas situações por causa da sua função. Ele acha que não pode pegar uma fila no banco, por exemplo, porque ele tem que ter um atendimento especial. Ele chega em qualquer lugar, não tem vaga para estacionamento, ele estaciona em lugar proibido. Por quê? Ele acha que a sua função pastoral dá estabilidade, dá direito a fazer essas coisas. A grande verdade é que ninguém está acima das regras, nem dos regulamentos ou de leis. Todos nós temos que cumprir os nossos compromissos. Então, a vida pastoral, ela deve estar conforme a sua mensagem e conforme a sua vida. Ele deve viver aquilo que prega e deve também pregar aquilo que ele vive. Vamos então para o segundo ponto. Exemplo para os fiéis e os infiéis. Aqui, meus amados, nós podemos ver que a carta de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3, nós vemos 16 qualificações para o ministro. E nós vemos, amado, que a primeira qualificação é que o obreiro deve ser irrepreensível. E quando fala em irrepreensível, não está dizendo que o obreiro deva ser perfeito, porque pessoas perfeitas não existem. Só chegaremos à perfeição quando chegarmos na eternidade, depois do arrebatamento da igreja. Mas enquanto estivermos aqui, nós somos sujeitos a falhas. Portanto, quando diz que o obreiro, o ministro, ele deve ser irrepreensível, está dizendo que ele deve esforçar para errar menos, para ele não ser censurado, para ele que não se envolva em consequências, que não envolva em escândalo, que ele não tenha vícios que censurem o seu ministério. Então nós vemos, amado, que o obreiro, ele tem algumas qualificações que precisam ser valorizadas, consideradas e respeitadas. E nesse texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3, a Bíblia diz que o obreiro, o ministro, ele não deve ser dado ao vinho. Nós sabemos, amado, que o obreiro, ele deve ter abstinência, porque a abstinência é a conduta ideal para que o obreiro, para que ele possa evitar consequência, para que ele evite críticas, tentações e até mesmo, amado, ser acometido de suspeita. Por isso ele deve evitar o uso do álcool, o vício da bebida. Vemos também que a recomendação do apóstolo Paulo para o ministro é que ele também não deva ser espancador.
Existem pessoas, amados, que têm até mesmo um currículo bonito na igreja, mas fora ele é um obreiro que deixa muito a desejar, principalmente no que diz respeito à sua casa. Um obreiro que agride com palavras e muitas vezes pode até agredir fisicamente. Esta não é recomendação para a vida de um obreiro, de um ministro. A Bíblia também recomenda que ele não pode ser cobiçoso, torpe ganância. Ele não pode ser contencioso, ou seja, o obreiro, ele deve ser pacífico, ele não deve fazer da igreja um campo de batalha, ele não pode criar divisões na igreja. Veja, neste sentido, nós sabemos, amado, que o obreiro não contencioso, ele vai promover a paz na igreja, mas infelizmente, em nossos dias existem muitas contendas na igreja que envolve até mesmo o ministro, porque ele também é um causador de dissensão, de contendas, de porfias, e isto não cabe o obreiro, porque vemos também muitas divisões que são causadas, amado, pelos líderes, por aqueles que exercem o ministério pastoral. E isto não é recomendado pelas Escrituras. Nós vemos também que o obreiro, ele não pode ser avarento. O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa que ama o dinheiro, é uma pessoa que trabalha por dinheiro, é uma pessoa que procura enriquecer e pelo desejo de enriquecer ele defrauda, ele age de forma incorreta, ele às vezes defrauda até mesmo a igreja para atender os seus desejos pessoais e os desejos carnais. Mas nós vemos, amado, que a igreja, ela precisa contemplar no seu líder os traços do fruto do Espírito. Ele precisa demonstrar um amor verdadeiro, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e tantas outras coisas. Aqui, por exemplo, nós vemos que o obreiro, ele deve ter aqui o domínio próprio, o autocontrole. E ter, amados, domínio próprio, a pessoa precisa ter equilíbrio, é uma pessoa equilibrada. Antes de tomar uma decisão, ele precisa ter controle da situação. Às vezes precisa ter calma, pensar duas vezes, analisar para tomar uma decisão. Isto é ter controle. Pessoas descontroladas agem pelo impulso, fala fora de hora, toma decisões erradas. Muitas vezes, amado, pessoas têm errado, têm sofrido consequência por causa das decisões descontroladas. Não cabe o obreiro viver com a vida descontrolada. Vemos também, amados, que o obreiro precisa ter mansidão. Mansidão, amados, é o oposto de agressividade. Mansidão é uma virtude, amado, que refreia aos nossos impulsos carnais. Veja só, a mansidão, ela dá equilíbrio. Por quê? Porque nós vamos muitas vezes, amado, por causa da mansidão, evitar conflitos e até mesmo consequência. Também o obreiro, ele deve manifestar bondade e amor. Amor é o fruto maior, amor é a virtude que todo obreiro, todo ministro, ele deve ter. Ele deve amar Cristo de verdade e deve amar o rebanho que está sobre a sua liderança. Essa postura que requer o obreiro não é uma postura apenas para o ministro, é uma postura para toda a classe ministerial e todo o corpo de Cristo, que é a igreja, são os fiéis, deve demonstrar igualmente estas virtudes, porque elas trazem edificação tanto para as vidas individuais
como também para a igreja. Vamos para o terceiro ponto: exemplo para a família. Veja só, amados, nós sabemos que o ministro do Evangelho, ele deve ser um exemplo para a igreja. Ele também deve ser exemplo para aqueles que são da sociedade, que não são cristãos. Mas acima de tudo, ou em primeiro lugar, o obreiro ele deve ser exemplo para a sua família. Por quê? Porque a sua família é a sua primeira igreja, é o seu primeiro grupo social. Então ele deve ser tratado com respeito, com consideração e com amor. Essa mesma virtude tem que partir dele, porque nós sabemos aqui que o obreiro, aqui em relação à sua família, ele é o representante do seu lar, ele é a cabeça da mulher. E quando o apóstolo Paulo trata da questão da família, ele coloca o homem como referencial da sua família. Ele deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o primeiro referencial de um obreiro é a forma dele amar a sua esposa, dele amar de forma sacrificial. Foi assim que Cristo ele amou a igreja. Nós sabemos que ele deve criar os filhos no temor do Senhor, deve instruir no caminho da salvação. E esses filhos também devem viver na obediência, porque um lar desfigurado, um lar que não está em harmonia, ele é um lar que é censurado. E um lar que é censurado, principalmente um lar de um ministro, ele não dá credibilidade ao seu ministério e não dá bom exemplo para a igreja do Senhor que está sobre o seu direcionamento. Então o obreiro ele deve cuidar do seu lar, ele deve dedicar a sua família. E nós sabemos, amado, que se ele não tiver o respaldo da sua família, se ele não tiver o referencial da sua família, com certeza o seu ministério será censurado. Vamos então para o terceiro tópico, o ministério pastoral. Primeiro ponto, a missão do pastor. Qual seria a missão do pastor? A missão do pastor, amado, é alimentar o rebanho, é guiar o rebanho e proteger o rebanho. Quando nós falamos em alimentar o rebanho, nós estamos falando do alimento genuíno, que é a palavra do Senhor. Nós estamos falando da doutrina bíblica que deve ser aplicada, meus amados. Então nós vemos que esta função, o obreiro não pode abrir mão dela. Precisa de dar o alimento original, que é a palavra do Senhor. Então, quando nós vemos aqui que esse alimento genuíno deve ser aplicado, nós sabemos aqui que a referência aqui é a sã doutrina. E o que é doutrina? Doutrina são os ensinamentos que Cristo deixou para que os discípulos pudessem instruir a igreja. E o ministro, ele tem a função de alimentar o rebanho com a sã doutrina, com a palavra pura. Ele não deve dar comida estragada para o seu rebanho, porque o seu rebanho pode adoecer espiritualmente. Nós vemos que o obreiro, ele deve conduzir o rebanho no temor do Senhor, nos trilhos da salvação. Ele deve proteger o seu rebanho contra as heresias, contra os falsos obreiros. Deve proteger o seu rebanho contra os ataques de Satanás. A igreja bem alimentada, ela se torna uma igreja forte, se torna uma igreja poderosa, uma igreja vencedora, uma igreja, amados, que tem robustez, tem saúde espiritual. E tudo isso vai passar pela palavra, vai passar pela doutrina bíblica.
Então, amados, nós precisamos entender que o verdadeiro pastor é aquele que tem zelo, é aquele que tem cuidado do seu rebanho, é aquele que alimenta o seu rebanho e tem paixão pelas ovelhas, tem paixão pelas almas. Vamos para o segundo ponto, uma missão polivalente. Veja, amados, a missão pastoral, ela é ampla, ela é múltipla, envolve muitas coisas. E dentre elas nós podemos ver aqui os ensinamentos. Então o obreiro precisa instruir a sua igreja, ele precisa trabalhar a espiritualidade da sua igreja. O obreiro precisa também ser aconselhador, ele precisa, amado, de desenvolver essa virtude na sua vida. Então, quando nós vemos aqui que a missão do pastor também envolve ensinamento, nós sabemos que o que ensinamento é a orientação de acordo com um discernimento. E para que o obreiro possa orientar com discernimento, ele precisa da direção do Espírito Santo. Ele precisa ser cheio do Espírito Santo para que o Espírito Santo possa realmente dirigir a sua vida. Nós sabemos que o obreiro polivalente envolve também a característica na evangelização, nas missões e na pregação. Então, nós sabemos que através das missões, através da pregação, através da evangelização, a igreja do Senhor irá crescer em número de membros, irá crescer em sabedoria, irá crescer em graça, irá crescer em fé e irá crescer também em santificação. Então nós sabemos que o obreiro, o ministro, ele deve ser versátil, ele deve ter algumas qualidades que visa trazer edificação do corpo de Cristo. Então sabemos, amado, que a gestão ministerial, ela deve ser decente, ela deve ser equilibrada. Então nós sabemos que os bens patrimoniais da igreja devem ser tratados com zelo e com cuidado. As finanças da igreja também precisam ser tratadas com respeito, com equilíbrio, com zelo e com dignidade, para que a igreja do Senhor não venha sofrer e o obreiro não venha perder a sua credibilidade. Ponto 3. O cuidado contra os falsos pastores. Veja só, amados, aqui nós temos uma advertência. Quando nós lemos o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, nós vemos que Deus levantou o profeta Ezequiel para trazer advertência aos pastores infiéis, para repreender os pastores infiéis da nação. Mas de quem a Bíblia está falando? Que pastores infiéis são estes? Esta referência, ela é em relação aos reis que havia desviado dos caminhos do Senhor, era em relação aos sacerdotes que não tinham mais zelo e nem compromisso pelo ministério sacerdotal. A repreensão deveria ser direcionada aos falsos profetas que também profetizavam desse mesmo. Então, quem seriam esses falsos pastores? Esses falsos pastores, amados, seriam aqueles que apacentavam a si mesmo, ou seja, toda a atenção era direcionada a eles mesmos, eles eram egoístas. Quem eram os falsos pastores? Eram aqueles que comiam a gordura, que vestiam da lã, que degolava os gordos. Isso é uma metáfora, amados. Os falsos pastores eram aqueles que não fortalecia a fraca, não procurava a ovelha perdida, a doente eles não tratavam. Era aqueles, amado, que não buscava a ovelha que estava desgarrada. Os falsos pastores
eram aqueles que não ligavam a que estava quebrada, que tratava o rebanho com desdém, que tratava com ignorância, tratava o rebanho com dureza. A esses é que a Bíblia fala aqui sobre Ezequiel, que foi levantado para repreender esses falsos pastores. E aqui está uma metáfora para a igreja em nossos dias. Nós sabemos, amado, que a igreja, ela é a noiva do Cordeiro. A igreja não pode ser tratada com desdém, deve ser tratada com zelo, deve ser tratada com reverência, deve ser tratada com cuidado, porque ela é a noiva do Cordeiro. E foi nesse sentido que o apóstolo Pedro também ele traz uma palavra de advertência para os ministros, ou para os falsos ministros, ou os ministros que estão descuidados, os ministros que estão levando uma vida negligente e desleixada. Veja o que o apóstolo Pedro ele diz em 1 Pedro capítulo 5, os versículos de 2 a 4. A Bíblia nos diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a inacessível coroa de glória. Veja só, amados, aqui nós vemos essa advertência que foi lá no passado, nos tempos de Ezequiel. Ela indica também para o Novo Testamento, para a igreja, para também aqueles que ministram e que fazem a obra do Senhor, para que possamos ter cuidado, para que nós possamos, amados, ser exemplo, para tratarmos o rebanho de Cristo com dignidade, com honradez e também com respeito. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma excelente aula.